Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai atuar como verdadeiros detetives de dados para jogar luz sobre algo que, no geral, opera totalmente nas sombras: a geografia do crime organizado no Brasil. A ideia aqui é deixar as manchetes sensacionalistas um pouco de lado e olhar para essa estrutura invisível através de uma lente espacial e puramente analítica. Vamos cruzar duas bases de dados reveladoras para entender, de forma muito direta, como essas organizações marcam território, tanto no mundo físico, no asfalto, quanto no nosso universo digital. O Brasil, como todos nós sabemos bem, tem proporções continentais. É uma diversidade geográfica gigantesca, com fronteiras que não acabam mais. E diante dessa imensidão toda, surge uma pergunta que é impossível não fazer. O que acontece quando a gente projeta a presença de organizações criminosas por cima do mapa do quinto maior país do mundo? O contraste entre a organização formal do país e o desenho estrito desses territórios paralelos é, para dizer o mínimo, contundente. Entender como essas camadas ocultas são fatiadas e controladas é exatamente o que torna o nosso mergulho de hoje tão crucial. Mas antes de entrar de cabeça nesses mapas, é fundamental alinhar a escala da nossa análise. Estamos falando aqui do primeiro comando da capital, o PCC, e do comando vermelho, o CV. Não estamos lidando com grupos pequenos ou gangues de bairro. São corporações criminais massivas. Elas movimentam economias ilícitas inteiras, controlam rotas logísticas fundamentais e têm raízes muito profundas na malha social e carcerária do país. E é justamente por causa desse impacto monumental que a dinâmica territorial e a pegada digital dessas duas gigantes foram mapeadas e sobrepostas. Parte 1. A rede de influência do PCC. Nosso primeiro passo é mapear a presença física, a operação real da primeira organização. E olha só que interessante, o que os dados mostram não é um simples aqui tem, ali não tem. É literalmente um mapa de calor tático. Com esse sistema de cores, a gente consegue visualizar a força e a densidade do domínio deles pelo território brasileiro. Fica muito claro que a influência passa longe de ser uniforme. Existem epicentros super fortalecidos e periferias com atuação mais branda, formando uma teia bem complexa de controle de rotas estratégicas. Quebrando esse código de cores, a narrativa logística deles faz total sentido. Percebam como o vermelho escuro se agrupa de forma massiva ali no sul, sudeste e centro-oeste, pegando São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, indicando uma influência muito alta. E isso não é por acaso, tá? Isso cria um bloco logístico fortíssimo, ligando os estados mais ricos a rotas de fronteira cruciais. Logo em seguida, a gente vê o laranja, de influência alta, agindo como um cinturão de expansão em Minas, Goiás, Bahia e Ceará. E tudo isso bate de frente com aquele mar azul escuro de influência baixa, cobrindo o norte e partes do centro-oeste. É uma divisão geográfica calculada milimetricamente. Agora, a virada de chave mais fascinante dessa análise começa aqui. A gente deixa a presença física e o domínio tático um pouco de lado e entra de cabeça no território da atenção digital. É colocar lado a lado a medição da presença real no mundo físico contra o que a população está ativamente pesquisando no Google Trends durante 12 meses. Ou seja, o rastro no asfalto em confronto direto com a curiosidade, a atenção da mídia e, quem sabe, até a ansiedade de quem mora nessas regiões. Parte 2. Tendências de busca. PCC contra Comando Vermelho. É agora que o Comando Vermelho entra com tudo na nossa equação. E entra pelos olhos de interesse digital da própria população. Quando a gente plota as buscas do Google Trends no mapa, o país fica drasticamente fraturado. Blocos estaduais inteiros vermelhos para o CV e amarelos para o PCC. O que mais assusta aqui é que não tem meio termo. As áreas mistas são praticamente inexistentes. A atenção pública opera de forma unipolar, dividindo o Brasil em duas grandes fatias de interesse coletivo, muito provavelmente impulsionadas pelo noticiário policial de cada estado. Mas calma lá que um pequeno detalhe muda a perspectiva inteira. Estão vendo esses pontinhos azuis? Eles marcam os principais polos físicos de organização. E, pasmem, eles estão espalhados por vários estados, ignorando completamente qual facção domina o Google na região. Isso significa que existe uma infraestrutura física brutal, polos operacionais perfeitamente estabelecidos, tanto nas áreas vermelhas quanto nas amarelas. E sempre, claro, muito perto de litorais e fronteiras. A atenção da internet pode até pender para um lado, mas a espinha dorsal logística trabalha no silêncio, não importa o que esteja nos trending topics. Parte 3. Influência versus atenção. O cruzamento dos dados.
Chegamos no momento de montar o quebra-cabeça. Quando colocamos os dois mapas lado a lado, a revelação é de cair o queixo. Lembra das áreas gigantes em azul no mapa da esquerda, como Amazonas, Pará e Mato Grosso, onde o domínio físico do PCC era baixíssimo? Pois é, quando a gente bate o olho no mapa de buscas ali na direita, exatamente esses mesmos vazios físicos estão pintados de vermelho forte. O vazio tático de uma organização no mundo real é preenchido pelo interesse massivo e absoluto da população na facção rival no mundo virtual. É o espelho perfeito. Parte 4. A pegada digital. Fechando a nossa análise, fica muito claro como essa dominância digital funciona como um sintoma das dinâmicas do mundo real. A curiosidade na internet não acontece do nada. Ela é um reflexo imediato do que rola no asfalto. E a pulga atrás da orelha que fica para todos nós é a seguinte: quando as pessoas em um estado pesquisam de forma quase obsessiva sobre uma organização que, na teoria, não domina o território delas, a gente está medindo só curiosidade com as notícias? Ou será que estamos, no fundo, capturando o medo latente de uma expansão iminente que já está batendo na porta? No fim das contas, a resposta para isso é o que realmente continua redesenhando as fronteiras invisíveis do Brasil.